Nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma parede de tijolos modelada igual a essa que você está vendo. Além de poder usar essa técnica para fazer a modelagem de uma parede de tijolos sólida, você também pode usar para fazer uma parede de tijolo que tenha um cobogó, que tenha partes vazadas, como essa parede que você está vendo. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito, e se você acompanha o canal, você provavelmente já sabe disso e também já sabe o quão versátil essa ferramenta é. Essa é uma modelagem que é um pouco mais avançada, mas eu vou fazer o meu melhor nessa aula para você conseguir entender e fazer isso da forma mais tranquila possível, como eu sempre gosto de fazer. Essa foi uma dúvida que surgiu a partir de uma mensagem que um antigo colega de faculdade me mandou. Ele precisava fazer uma modelagem de uma parede com tijolos vazada, como a que você viu anteriormente, e que ela fosse curvada, e ele não sabia como fazer. Eu sugeri alguns métodos, mas a gente chegou na conclusão que fazer com a parede cortina seria o mais interessante para eles, e é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Para eu conseguir fazer um padrão de parede igual a esse, ou com dimensões diferentes, ou até mesmo uma parede de tijolo que não tem nenhum tipo de abertura, realmente uma parede de tijolo inteira modelada, super detalhada, a gente vai usar a ferramenta de parede cortina e eu vou mostrar o passo a passo para vocês agora. Inclusive, usando esse método, a gente consegue até mesmo curvar essa parede. Olha só, como a ferramenta de parede cortina é super flexível, eu não preciso me restringir a fazer paredes retas. Então, nesse caso, eu pude fazer esse cobogó de tijolo totalmente curvado. Uma coisa que ajuda muito a fazer qualquer coisa na ferramenta de parede cortina que tem um padrão um pouquinho mais complexo é desenhar isso e conseguir entender melhor o que a gente precisa fazer. Como talvez vocês já saibam, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da ferramenta de parede cortina. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre isso e também no Fundamentos do ArchiCAD, que é o meu curso completo, a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o curso, tem um link aqui na descrição do vídeo para isso. Mas a ferramenta de parede cortina replica um padrão, então eu preciso entender o que eu preciso replicar dessa minha parede de tijolo para conseguir fazer esse todo. E olha só, eu desenhei aqui com a ferramenta de trama do ArchiCAD os tijolos que a gente vai utilizar e eu tentei desenhar aqui o padrão dessa parede. E vamos entender aqui qual seria o menor trecho que eu precisaria ter para replicar e conseguir chegar nesse padrão. Olha só, eu vou desenhar aqui, talvez vocês concordem comigo, eu vou desenhar até em vermelho, para ficar aqui mais claro, que se eu replicar esse trecho daqui, eu vou ter o meu padrão mínimo. Olha só, eu posso apagar todo esse resto daqui, e se eu pegar esse trecho, eu posso, replicando ele, chegar no mesmo resultado de antes. Ou seja, eu preciso reproduzir isso daqui lá no esquema da minha parede cortina. Para que a gente consiga fazer isso, vamos então abrir a ferramenta de parede cortina e eu vou usar aqui essa parede genérica. Ou seja, eu vou usar uma parede que todo mundo tem aí no ArchiCAD e vai poder acompanhar essa aula sem problemas. Nas definições do elemento, aqui na aba de esquema, eu também vou apertar nesse X para a gente começar igual. E eu vou marcar que tanto as colunas quanto as linhas serão tamanhos fixos. Assim ele vai seguir rigorosamente a dimensão que a gente colocar aqui. Sobre essas dimensões, vamos entender mais uma coisa. Na ferramenta de parede cortina, eu preciso configurar linhas e colunas, quase como se eu estivesse montando um tabuleiro de xadrez, em que eu vou poder configurar o que cada linha é, em termos de estrutura, e o que cada quadradinho é, em termos de painéis. Nesse caso, a gente vai trabalhar com um painel que é vazado ou um painel que é composto de tijolo. Então, para isso, olhando esse nosso padrão daqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pedir para vocês me copiarem agora e daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte, nas linhas eu vou duplicar isso daqui e vou falar que ambas as linhas têm a seguinte dimensão, 53 centímetros. E aqui nas minhas colunas eu vou ter um total de 5 colunas. Eu vou falar que a primeira delas vai ter uma dimensão de 65, a segunda de 30, a terceira de 130, a quarta vai de novo ter 30 e a última 65 novamente. Aqui um parênteses, eu estou trabalhando em centímetros. E eu não quero que o meu tijolo tenha toda essa altura que vocês estão vendo. Ele não tem 53 centímetros de altura como eu desenhei aqui. Mas a ferramenta de parede cortina, teoricamente, foi feita para trabalhar com coisas maiores. E quando a gente trabalha com uma coisa que tem uma escala muito pequena, na ordem dos milímetros, como é o caso, eu vou ter uma certa dificuldade de selecionar esses elementos que eu preciso no meu esquema. Então, às vezes, o que eu gosto de fazer é colocar uma dezena a mais. A medida que eu queria era de 6,5 centímetros, 30 centímetros, 13 centímetros e assim por diante. Mas a gente vai mudar isso depois. Vai ser mais fácil editar isso se isso tiver uma proporção maior.
Agora, vamos entender isso daqui que eu desenhei. Eu basicamente tentei replicar aqui esse nosso padrão da seguinte forma. Olha só, eu tentei dividir aqui pelas coisas que eu posso assumir que são iguais. Então, olha só, se eu fizer essas linhas aqui de divisão, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 colunas, que são aquelas que eu coloquei aqui. E se eu dividir esse nosso padrão aqui no meio, eu tenho aqui 2 linhas, que também é o que a gente acabou de fazer no esquema. E as dimensões que eu coloquei, elas vêm do seguinte. O 5,3 é a altura do tijolo, e aqui você vai colocar a altura que faz sentido para você. Nesse caso, eu peguei uma dimensão padrão de tijolo. E as colunas se refletem no seguinte. O tamanho de tijolo que eu peguei, ele tem 19 centímetros de comprimento no total. Mas, olha só o que eu tenho. Aqui eu tenho uma sobreposição deles. Eu quero colocar uma medida que eu quero que eles sejam sobrepostos para essa construção fazer sentido. Nesse caso, eu estabeleci que eles vão ter 3 centímetros aqui entre eles. Ou seja, com essa medida de sobreposição, o que sobra aqui no meio, na verdade, são 13 centímetros. E o que vai sobrar aqui de cada um desses lados é 6,5, que é metade do que sobrou do tijolo. Calma, se ficou confuso, relaxa. Eu só estou entendendo aqui o padrão que eu fiz. Se você quiser ter o mesmo resultado, é só você me copiar. Se você precisar de um tijolo com um padrão diferente, é só você entender o padrão que você precisa a partir dessas regrinhas que eu te passei. Isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu só estou tentando explicar mais para que você entenda mais a fundo isso que você está fazendo. Vamos voltar agora para as definições do elemento para entender as questões práticas desse método. O que eu vou ter que fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou selecionar essas 4 linhas que você está vendo aqui na minha tela. E eu vou falar que elas são divisões. E eu vou me certificar que essas outras 4 linhas são nenhum agrupar painéis. Eu também vou determinar que todas essas linhas daqui, horizontais, e essas 2 linhas laterais, elas também são divisões. Nota o que eu acabei de fazer. Agora eu consigo selecionar esses painéis para determinar o que eles são. Aqui no caso eu tenho um painel que é de tijolo, outro que é de tijolo e mais um que é de tijolo. E eu posso determinar que esses 3, em vez de serem painéis apagados, são o painel principal. E esses outros 3 continuam sendo painéis apagados. Agora, se você olhar isso que eu desenhei aqui no meu esquema, está muito parecido com esse padrão que a gente queria chegar. Esse é um padrão que eu sei que é mais complicado de entender. Mas essa é uma modelagem relativamente complicada, mas que, de novo, não é nada muito absurdo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer acompanhando essa aula. Olha só, agora a gente já pode configurar isso melhor. Eu vou entrar na minha aba de estrutura e eu vou falar que a minha moldura é invisível. Aqui na minha aba de painéis, eu vou falar que o meu painel principal ele tem 9 centímetros, que é a profundidade do meu tijolo, e que ele é feito justamente de tijolo cerâmico. E eu ainda posso sobrepor aqui uma superfície, nesse caso, essa superfície de tijolo, cor da superfície. Agora que a gente fez isso tudo, eu só tenho que lembrar de alterar aquela escala que eu falei com vocês. Aqui no meu menu de esquema, eu vou falar que em vez de 65, eu tenho 6,5, aqui eu tenho 3, opa, aqui eu tenho 13, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6,5, aqui são 5,3 e 5,3. Aqui, de novo, meu ArchiCAD está em centímetros. Se você tiver em metro ou em outra unidade, é só você colocar a unidade de acordo para que você, depois de ter feito isso, tenha a medida exata que você vai precisar. Esse é um macete que vai facilitar muito a sua vida. Porque olha só, se eu tentasse selecionar aqui agora esses painéis, eu não ia conseguir. Só com uma medida um pouco maior. Mas enfim, agora que a gente fez isso, eu posso apertar em OK. E pela minha planta eu posso desenhar esse elemento. Então olha só, eu vou desenhar aqui ele inteiramente reto. E eu posso acessar o 3D disso. E olha só que bacana. Eu já tenho essa parede aqui feita em uma linha reta. Mas se eu quiser, eu ainda posso selecioná-la e, usando as ferramentas que eu tenho na minha palheta flutuante, eu posso deixá-la com o formato que eu precisar. Aqui no caso, eu vou curvá-la para você ver. E assim eu já tenho essa parede de tijolos curvada, fazendo esse detalhe que parece um cobogó que eu fiz aqui com vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado e vejo vocês na próxima aula.